Bom dia, minha gente querida, tudo bem com vocês? Espero que estejam gostando dos vídeos, deixe seu like, compartilhe, porque é muito importante para o canal. Gratidão a todos vocês, meus queridos, um beijo a todos. Bom dia, minha gente querida, tudo bem com vocês? Espero que estejam gostando dos vídeos, deixe seu like, compartilhe, porque é muito importante para o canal. Gratidão a todos vocês, meus queridos, um beijo a todos. Cara, o que a esquerda fez com o nosso país? Junto com esse STF, com essa imprensa diabólica. Hoje de manhã, olhando aqui no celular, acaba de sair uma notícia, o Flávio Bolsonaro publica que sua mãe e os seus avós foram assaltados em casa. Só que a história é muito mais podre do que você imagina. Cara, essa semana sai a notícia de que 26% do Brasil está sob o comando de facção criminosa. Facção criminosa que apoia o Lula, que financia a esquerda, que é protegida pelo STF. Aí o Flávio Bolsonaro publicou isso aqui há 10 minutos. Acabaram de fazer minha mãe e meus octogenários avós de reféns na casa deles em Resende, Rio de Janeiro, e não foi um simples assalto. Graças a Deus, estão todos bem, mas foi mais de 1 hora de terror com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva. Os marginais chegaram abordando minha mãe, dizendo que sabiam quem ela era e querendo saber onde estava o dinheiro que o Bolsonaro mandava para meus avós. Olha a putaria da desgrama desses filhos de uma quenga, eleitores do Lula e fãs do Moraes. Reviraram a casa inteira. Como não havia dinheiro, levaram alguns anéis e fugiram roubando o carro do meu avô. Já tomamos as providências, se Deus quiser, em breve esses marginais covardes serão encontrados. Tem que cancelar esses CPFs desses eleitores do Lula. Cara, puta que pariu. Não, agora é o vídeo. Agora é assistir esse vídeo aqui e ter calma no coração agora. Vamos lá. Tirou a luva pra botar o negócio na boca da gente. Botar um silver tape. Ficaram mais de 1 hora. Mas reviraram tudo, tá tudo revirado aqui. Levaram os celulares, levaram algumas joias. Eles estavam procurando dinheiro. Eles já vieram certo que disseram que os amigos do Bolsonaro... Não, só um detalhe, por favor. A imprensa soltando nesses últimos dias, Bolsonaro movimentou milhões. Olha a casa simples da mãe do Flávio Bolsonaro e dos avós dele. Olha que casa simples, cara. Aqui. Levaram os celulares, levaram algumas joias. Eles estavam procurando dinheiro. Eles já vieram certo que disseram que os amigos do Bolsonaro tinham acredito que aqui tinha dinheiro, que ele mandava dinheiro para cá. Ele já chegou dizendo que me abordou no banheiro. Já veio, parece que já veio mandado, sim. Disseram que era do Rio, que era da Penha. Comando Vermelho. Sotaque é de roceiro, nós vai, nós faz. Cara, olha que demonia, olha que povo, filho do... Ai, cara, eu tô parecendo o Silas Malafaia agora, com tanta vontade de xingar. Tanta vontade de xingar tudo que é palavrão que eu já aprendi na minha vida numa hora dessa, porque eu fico imaginando se fosse meus avós, sabe, minha mãe recebendo bandido que apoia a desgraça daquele demônio do Lula, do Moraes, aquele povo que adora o STF. Esse povinho aqui, ó, que fez essa desgraçada toda, é o povo que adora o STF, que adora o PT, que adora o Lula. Aí a imprensa solta movimentações de milhões, que foi tudo dinheiro honesto. A bandidagem vai lá e... Não, cara. Até quando a gente vai aguentar isso, bicho? Até quando? Essa semana saiu uma matéria de uma universidade americana dizendo que 26% do Brasil, 50 milhões de pessoas, vivem sob o domínio do PCC e do Comando Vermelho. Que porra de soberania é essa? A soberania que eles tanto falam, que o STF, que o Lula tanto fala, é a soberania do crime organizado. 50 milhões de pessoas no Brasil vivem sob o comando de facções criminosas. Ou seja, não é a lei do Estado que manda na vida delas, é a lei da facção. O governo brasileiro mesmo só interfere na vida de 3/4 da população. Eu vou parar esse vídeo por aqui.
vocês estão fazendo é errado. Nem polícia e nem bandido vai na casa do familiar de um do outro. Olha o que vocês estão fazendo. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Minha mãe, meu avô e minha avó acabaram de ficar detidos durante mais de 1 hora em cativeiro em sua própria casa. Quando os criminosos entraram, falaram: a gente sabe quem são vocês e a gente já sabe que o Jair Bolsonaro está repassando dinheiro para vocês e a gente quer esse dinheiro. Isso daí é para vocês verem a guerra que a gente está travando. Essa irresponsabilidade, no mínimo, se não medida feita de cabeça pensada para tentar nos assassinar, para tentar nos fazer pirar a cabeça aqui para parar as denúncias de violações de direitos humanos que a gente faz aqui nos Estados Unidos. Vocês que dizem que só estão seguindo ordem, vocês é da Polícia Federal, vocês são os responsáveis por isso, por entrar nessa onda desse maluco do Alexandre de Moraes, tem que me segurar aqui para não falar um palavrão, para tentar fazer esse tipo de coisa. E aí se matam os meus avós, têm mais de 80 anos de idade, ficaram presos, né? Teve gente que ficou presa dentro do banheiro com fita na boca enquanto reviravam a casa inteira. Se matassem um deles, para vocês nem aí. Não dá nada. Não é da família de vocês. Vocês vão se fuder. Se depender de mim, vocês, cachorrinhos da Polícia Federal, Fábio Shor, agentes, escrivães da Polícia Federal, vocês que boa parte da DIP, a Divisão de Inteligência da Polícia Federal, que era comandado pelo mesmo cara que investigou a facada no meu pai e não resultou em nada e agora recebeu um carguinho lá em Londres, como adito da Polícia Federal, me falhou aqui agora o nome desse desgramado, eu vou atrás de vocês. Quem é que me garante que vocês não vazaram para esses criminosos entrarem na casa dos meus avós? Pessoas idosas, lá no estado do Rio de Janeiro. E agora como é que eu fico? O filho da puta do Alexandre de Moraes congelou a minha conta, congelou a conta da minha mulher. Como é que eu fico para arranjar um segurança para eles? E quem bancar esse segurança? Será que não vai estar entrando também nos inquéritos do Alexandre de Moraes? Desculpa aqui, mas não tem como não perder a cabeça. Deram facada no meu pai, quase mataram o cara, agora querem colocar ele 40 anos na cadeia. Um cara que não roubou, não fez nada de errado, muito pelo contrário. Todos que tiveram contato com ele elogiam a conduta. Coisa raríssima num presidente, entrar e sair com o mesmo patrimônio. Tendo que a família aqui quebrar a cabeça, ver como é que vai fazer para se sustentar. Porque se eu não tivesse pensado antes como é que esse violador de direitos humanos chamado Alexandre de Moraes, como é que ele pensa, eu estaria à mercê do congelamento dessas contas bancárias. Como é que eu ia fazer para alimentar os meus 2 filhos? Para estar com a minha esposa aqui nos Estados Unidos? Será que isso daí não foi longe demais, não? Será que a gente vai ter que falar que os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Zanin, dentre outros, têm as mãos sujas de sangue por causa de uma perseguição idiota e sem nenhuma lógica atrás de um cara inocente? Até onde vocês querem chegar com isso? Fica aqui o meu apelo. Espero que a Polícia Civil, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, porque da Federal eu já não espero porra nenhuma, façam um bom trabalho e peguem esses criminosos. Se possível, cravejados de bala, para que nunca mais possa haver a suspeita de voltar a invadir a casa de idosos, junto com meus avós, junto com a minha mãe. Porque a gente sabe como é que é. Eu já tive tio que entraram na casa dele, quando a polícia pegou, indo para a delegacia, o cara já foi dando risadinha, falando que quando saísse do presídio ia fazer uma visita a ele. Coisa do passado. Mas agora, não sei. Se esses caras forem realmente mandados do Alexandre de Moraes, muita gente, boato, diz que tem relação com o primeiro comando da capital, a maior organização criminosa do país, não sei se é verdade ou não, mas... E aí, como é que a gente fica? Tem o juízo final, mas a gente vai correr atrás, e muito, para fazer valer a justiça dos homens aqui, porque o que vocês estão fazendo é errado. Nem polícia e nem bandido vai na casa do familiar de um do outro. Olha o que vocês estão fazendo. Agora uma reunião secreta só com a liderança do governo, junto ao Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, para negociar. Ao invés de impeachment o Alexandre de Moraes, tirar a tornozeleira do senador Marcos Duval.
Mas, para isso, ele teria que ficar afastado 120 dias do seu mandato. Olha só a malandragem. Então, compartilhe esse vídeo. Os senadores estão lá, acabei de sair do Senado. Eles não aceitam esse tipo de coisa, não aceitam essa decisão e, principalmente, um acordo feito por baixo dos panos. Mais uma arbitrariedade e a nossa guerra continue. Tomem as ruas. Vamos para cima. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o famoso CAGED, que é produzido pelo Ministério do Trabalho, tem um levantamento mês a mês, o dado que eu tenho o último aqui é de maio de 2025, mostrando o percentual de pessoas formalmente empregadas em cada estado brasileiro. Vou mostrar o mapa aqui para vocês verem o absurdo. A gente pega aqui no mapa Brasil, esse mapa aqui está mostrando a proporção conforme a densidade populacional. Então está mais escuro os estados que têm maior número de pessoas morando ali. São Paulo é primeiro, depois vem Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará, são estados bastante populosos. E embaixo, pequenininho, tem o percentual das pessoas formalmente empregadas. É quem tem renda formal no Brasil com idade de 25 a 59 anos. Olhem o absurdo. Tirando o Distrito Federal ali, que está com 66,42%, porque a gente sabe que isso aqui é resultado de gente empregada pelo poder público, só São Paulo, Paraná e Santa Catarina têm mais da metade da população empregada. 3 estados apenas têm mais da metade da população formalmente empregada, com carteira assinada, que é o que os petistas dizem que é tão bom, né? Olha que absurdo isso. Bahia, que é a Venezuela brasileira, comandada pelo PT há muito tempo, meros 32,99% das pessoas empregadas. Menos de 1/3 das pessoas na Bahia tem um emprego formal. Olha que vergonha o Maranhão, do Flávio Dino, da senadora Elisiane Gama. 24,83% da população empregada formalmente. Só 24% é a maior vergonha nacional. O Piauí, que está ali do lado, é um estado extremamente pobre, seco, né? Tem muitas regiões onde não se produz nada. 29,8% das pessoas empregadas. Então, eu queria trazer esse comentário para vocês terem argumento para desmontar a narrativa do pleno emprego ou de muito emprego no Brasil de Lula 3. Não. O Brasil está encolhendo economicamente e as pessoas estão sem emprego, arcando com impostos cada vez mais altos e com uma inflação sem controle. 10% de taxa? Ah, engraçado que eu não vejo vocês acharem ruim apontar o dedo enquanto o Lula taxa 40% do seu salário na CLT. Eu não vejo esse peitão aberto para falar dos 60% da taxa de importação que o Lula e o Haddad enfim em você. Eu não vejo indignação sobre os 48% de taxa que o governo coloca na sua conta de luz. Sabe qual que é a grande diferença entre o Trump e o Lula? É que o Trump taxa os outros países para incentivar a produção local, para incentivar o consumo de produtos locais, para o dinheiro ficar nos Estados Unidos, para melhorar ainda mais as condições do próprio povo. Já o Lula taxa os outros países e taxa ainda mais o próprio povo. Joga dinheiro público, o seu dinheiro, em ditadura, como Cuba, Venezuela, entre outros. Enquanto o povo tá com dificuldade de fechar o mês, a Janja tá torrando dinheiro público. Aí ele te taxa mais, sufoca o empresário e cria um ciclo de miséria pro próprio povo. Antes de você se preocupar com o Trump colocando 10% de taxa no Brasil, olha pra dentro da sua própria casa. O Trump você não pode escolher se fica ou se não fica. O Lula você pode. E posso te falar, ele te ferra muito mais do que os 10% do Trump. Pensa nisso. Fala da taxação do Trump aí, seu vira-lata de merda. Aí você fica calado. Vocês da esquerda estão achando ruim, estão vindo me falar que o Trump tá taxando o Brasil, que o Trump tá ferrando o Brasil porque colocou 10% de taxa. Ah, engraçado que eu não vejo vocês acharem ruim apontar o dedo enquanto o Lula taxa 40% do seu salário na CLT. Eu não vejo esse peitão aberto para falar dos 60% da taxa de importação que o Lula e o Haddad enfim em você. Eu não vejo indignação sobre os 48% de taxa que o governo coloca na sua conta de luz. Sabe qual que é a grande diferença entre o Trump e o Lula? É que o Trump taxa os outros países para incentivar a produção local, para incentivar o consumo de produtos locais, para o dinheiro ficar nos Estados Unidos, para melhorar ainda mais as condições do próprio povo. Já o Lula taxa os outros países e taxa ainda mais o próprio povo. Joga dinheiro público, o seu dinheiro, em ditadura, como Cuba, Venezuela, entre outros. Enquanto o povo tá com dificuldade de fechar o mês, a Janja tá torrando dinheiro público. Aí ele te taxa mais, sufoca o empresário e cria um ciclo de miséria pro próprio povo. Antes de você se preocupar com o Trump colocando 10% de taxa no Brasil, olha pra dentro da sua própria casa. O Trump você não pode escolher se fica ou se não fica. O Lula você pode. E posso te falar, ele te ferra muito mais do que os 10% do... Nem os tratados e convenções internacionais. Vivemos uma democracia distorcida. Temos hoje o pior congresso da história da República. Um judiciário egocêntrico e parcial. Governo, senhor presidente, que nós entendemos o porquê, enfraquecido, acorrentado às alianças e conchavos para se manter no poder.
e ainda uma quantidade considerável de veículos de imprensa que fazem um papel sujo para o sistema dominante. Não respeitam as leis, nem os tratados e convenções internacionais. Vivemos uma democracia distorcida. Temos hoje o pior congresso da história da República. Um judiciário egocêntrico e parcial. Um governo, senhor presidente, que nós entendemos o porquê, enfraquecido, acorrentado às alianças e conchavos para se manter no poder. E ainda uma quantidade considerável de veículos de imprensa que fazem um papel sujo para o sistema dominante. Não respeitam as leis, nem os tratados e convenções internacionais. Vivemos uma democracia distorcida. O importante é que a cor do gato não importa. O importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa frase do Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping, né? Agora voltar para a Ásia, vamos falar com o Márcio Gomes, porque tem um vídeo absurdo da China que está causando revolta nas redes sociais. Márcio, a gente chegou a ver um trechinho que agora há pouco são funcionários de um banco apanhando e parece que estão apanhando porque eles não cumpriram as metas, né? A cena mostra 8 funcionários de um banco de Shaanxi. É uma cidade que fica no norte da China. Eles estão sendo questionados sobre por que tiveram um desempenho ruim no trabalho. São 4 homens e 4 mulheres, a imagem é muito clara. Logo depois, começa o espancamento, um de cada vez, com o que parece ser uma vara de madeira. Outros funcionários assistem essa cena. O banco afirmou que contratou uma empresa terceirizada responsável pelo treinamento para melhorar a performance dos funcionários. Alguns funcionários dizem que, além do espancamento, o tal do treinamento previa também raspar o cabelo dos funcionários que não cumprissem as metas. Nossa, isso é tortura, né? Não é treinamento que... Nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa. O importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa frase do Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping, né? Agora voltar para a Ásia, vamos falar com o Márcio Gomes, porque tem um vídeo absurdo da China. Esse é o Flávio Dino, depois que o Eduardo Bolsonaro está conversando lá com o pessoal nos Estados Unidos. Nós tínhamos eleições periódicas, independência judicial. Impensável que uma nação pretendesse retaliar outra para definir o conteúdo de uma decisão judicial. Isso é algo absolutamente exótico. A bem da verdade, nunca aconteceu na história da humanidade. Nós já tivemos dissoluções de Corte Suprema, nós já tivemos cassações de Corte Suprema, nós já tivemos assassinatos de juízes de Corte Supremas no mundo. Nós já tivemos aquilo que é chamado de empacotamento das Cortes Supremas, ampliação do número de membros para conduzir a uma mudança de jurisprudência, tudo isso já aconteceu. Agora, o sequestro de um país para impor que um judiciário de outro país decida de tal ou qual modo é a primeira vez no mundo. E qual a nossa resposta? A nossa resposta é daqueles que acreditamos no direito, no liberalismo, no iluminismo. Não tem nada aqui de comunismo, marxismo, vermelho, essas doidices todas. Fala sério. Puramente ideológicas e anedóticas. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Você sabe qual é a diferença entre o Flávio Dino do passado para o Flávio Dino de agora? Se você quiser a resposta, é só você ir agora lá nos stories, clicar no link, vai direto para o meu vídeo lá no YouTube e você vai saber exatamente o que está acontecendo. Eu tenho dito, não é só o Flávio Dino que está amedrontado. Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes e todos os demais estão realmente com muito medo e acuados. Saiba a razão indo lá nos stories, clicando no link e assistindo o vídeo lá no YouTube. Esse aqui é o Flávio Dino antes da visita do Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos. Eu não estou interessado nos termos de uso dos senhores. Não me interessa.
Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são, não serão. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Agora, esse é o Flávio Dino, depois que o Eduardo Bolsonaro está conversando lá com o pessoal nos Estados Unidos. Nós tínhamos eleições periódicas, independência judicial. Impensável que uma nação pretendesse retaliar outra para definir o conteúdo de uma decisão judicial. Isso é algo absolutamente exótico. A bem da verdade, nunca aconteceu na história da humanidade. Nós já tivemos dissoluções de Corte Suprema, nós já tivemos cassações de Corte Suprema, nós já tivemos assassinatos de juízes de Corte Supremas no mundo. Nós já tivemos aquilo que é chamado de empacotamento das Cortes Supremas, ampliação do número de membros para conduzir a uma mudança de jurisprudência. Tudo isso já aconteceu. Agora, o sequestro de um país para impor que um judiciário de outro país decida de tal ou qual modo é a primeira vez no mundo. E qual a nossa resposta? A nossa resposta é daqueles que acreditamos no direito, no liberalismo, no iluminismo. Não tem nada aqui de comunismo, marxismo, vermelho, essas doidices todas. Fala sério. Puramente ideológicas e anedóticas. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Você sabe qual é a diferença entre o Flávio Dino do passado para o Flávio Dino de agora? Se você quiser a resposta. Pessoal, a gente não precisa acrescentar muito o que é dito aqui. Você já pensou como fazer